Bom dia, senhores. Nossa aula de hoje, prisão em flagrante. Prisão em flagrante. No edital dos senhores não tem prisão preventiva, neste edital, né? Não tem prisão preventiva e não tem prisão temporária. Tá bom? Tem prisão em flagrante, então vamos lá. Prisão em flagrante, conceito. É a prisão provisória. É a prisão provisória que ocorre quando o indivíduo, é a prisão provisória que ocorre quando o indivíduo é encontrado em estado de flagrante. É a prisão provisória que ocorre quando o indivíduo é encontrado em estado de flagrante. Vírgula, ou seja, vírgula. Quando estiver praticando a infração penal, vírgula, acabar de praticá-la, vírgula, quando for perseguido logo após, ou quando for encontrado, quando for perseguido logo após, ou quando for encontrado com armas, vírgula, instrumentos, armas, instrumentos, objetos ou papéis, armas, instrumentos, objetos ou papéis, vírgula, logo depois, vírgula, que façam presumir ser o autor do fato. Que façam presumir ser o autor do fato. Tá bom? Senhores, então nosso tema, nosso assunto de hoje, prisão em flagrante. É um assunto bastante cobrado para o concurso dos senhores, porque os senhores, né, como polícia ostensiva, os senhores é que deparam principalmente com aqueles crimes, né, que mais acontecem. Tráfico de drogas, contrabando e descaminho. É o crime que é mais a PRF, e depois seguido por porte ilegal. Mas o crime que mais a PRF atua é tráfico, contrabando e descaminho. Principalmente quem for atuar nas fronteiras, né, por exemplo, Mato Grosso do Sul e tal. Se bem que esse concurso o senhor pode atuar, né, porque você escolhe, né, o polo, né, e depois... Então você atua bastante, o PRF vai atuar bastante com prisão em flagrante. Talvez por isso eles tiraram do edital a prisão preventiva, tirou a prisão temporária, que quase não atua, a polícia não atua, né? A Polícia Rodoviária Federal. Agora o flagrante atua. O que é o flagrante, senhores? Né? Inclusive, já caiu na PRF questionando se o flagrante ele é uma prisão administrativa, né? De certa forma, aí considerou como correto, de certa forma é. Por quê? Porque o examinador pensou, a prisão não é judicial. Naquele momento que você está lá no posto, lá na estrada, e dá a voz de prisão para o sujeito, você tem alguma ordem judicial, irmão? Não tem. Você tem um estado de flagrante. O estado de flagrante não é criado pelo policial.
O estado de flagrante está lá no artigo 302 do CPP. É lá que justifica a prisão em flagrante. E quando é que ocorre o estado de flagrante? Vem do conceito. O sujeito é capturado quando ele estiver praticando a infração penal. Por que ele está praticando? Porque eu estou com o objeto dentro do carro. Eu estou transportando a droga, eu estou transportando o cigarro, eu estou transportando o eletrônico além da cota, não é isso? Então, é estado de flagrante, justifica a prisão em flagrante, está lá a primeira hipótese, lá do 302. Também quando o sujeito acabar de praticar. A diferença desta situação para essa, que ainda é estado de flagrante, é que aqui o sujeito não terminou, né? Ele está na continuidade, tá certo? É como se eu estou tomando a sua mochila. Aqui o sujeito já terminou o crime, ou seja, fala intercrimes, que fala, ele deu início e terminou. Eu já tomei a sua apostila, mas não consegui nem sair aqui da escola, aqui do terreiro, aqui do quintal, vamos dizer assim. Tá certo? Estou em estado de flagrante. A terceira situação que caracteriza o estado de flagrante, que justifica uma prisão, é quando o sujeito for perseguido. Desde que ele seja perseguido, o quê? Logo após, você colocou. Ele é perseguido logo após a prática do fato. O sujeito conseguiu praticar o crime ou foi interrompido, né? Que eu posso estar tomando o celular dele e alguém fala, pega ladrão, eu saio correndo. Ou então eu consegui pegar a moto e sair. De certa forma, inicia uma procura sobre o autor do fato. Essa procura não foi iniciada amanhã, depois da manhã, não. Foi iniciado logo após. Depois nós estudaremos o que significa esse logo após. E o sujeito, em razão da procura, e ele foi preso, está em estado de flagrante. Tá? Nós vamos verificar que esse aqui, inclusive, é o flagrante impróprio. Esses dois é o próprio, esse é o impróprio, mas nós vamos ter um tópico só para ele. E a quarta situação que o 302 coloca, que vem lá do conceito, é quando ele é encontrado. Ele é encontrado logo depois. Ele é encontrado logo depois. Ele é encontrado com o quê? Ele é encontrado com a arma do crime. Ele é encontrado com o instrumento do crime. Né? No caso de arrombamento, por exemplo, olha o cara com o pé de cabra aí, ó. Mas não foi preso no local, não foi perseguido, mas por acaso ele é encontrado. Esse encontrado aqui, senhores, é o encontrado por acaso. Ninguém estava procurando ele, ele foi encontrado. É flagrante? É flagrante. Nós vamos verificar, só que esse encontro tem que ser logo depois, tá bom? Com a arma, instrumento, objeto, ele é encontrado com o veículo furtado. Ele é encontrado ou com qualquer situação que liga ele ao flagrante, papéis, significa qualquer prova que liga ele ao flagrante. Tá bom? Está aqui, então. Flagrante é quando o sujeito é capturado praticando a infração penal, acabar de praticá-la, for perseguido logo após, for encontrado logo depois com a arma, instrumentos, objetos ou papéis. Eu vou voltar nisso aqui, ó, quando falarmos das espécies, porque aí nós vamos trabalhar o logo após e o logo depois. Questão de não poder cessar a perseguição, quanto tempo, tá bom? Tá? Pelo conceito, isso basta, tá? Sujeitos da prisão. Sujeitos da prisão. Está lá no artigo 301. Sujeitos da prisão. No que tange ao sujeito, pessoal, tem que ter duas pessoas, no mínimo, concorda? Tem o cara que está praticando o crime e tem o policial que vai prender o sujeito. Então, daí vem lá duas espécies do sujeito ali, ó. Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo, evidentemente, é quem faz a prisão. Sujeito passivo é quem sofre a prisão. Tranquilo, tá bom? Qualquer pessoa...
qualquer do povo poderá e as autoridades policiais deverão prender quem for encontrado em estado de flagrante. Então, daqui eu venho que o sujeito, ele é o sujeito ativo, que vai dividir em dois, olha lá, ó, sujeito ativo obrigatório e o sujeito ativo facultativo. Sujeito ativo obrigatório e o sujeito ativo facultativo. Quem que é o obrigatório? Os policiais. Né? O sujeito ativo obrigatório é aquele que tem o dever de prender. Ó. E quem tem o dever de prender? Policiais. Policiais em gerais, porque o CPP fala a autoridade policiais e seus agentes. Tá bom? Os senhores, por exemplo. Olha, eu estou passando ali com um carro cheio de cigarro do Paraguai. Você tem o dever de prender. Tá certo? Qualquer do... Porque o sujeito ativo obrigatório, também chamado de compulsório. Se cair para você, sujeito ativo... O policial rodoviário federal constitui sujeito ativo compulsório da prisão em flagrante. Verdadeiro. O PRF ele é compulsório, porque ele tem a obrigação de prender. Tá bom? E o facultativo? O sujeito ativo facultativo é aquele que não tem o dever. Ele não tem o dever. Ele tem uma faculdade. Tá? Se você voltar lá no Código Penal, tem algumas excludentes disso tudo. O cara pratica o fato e mesmo assim vai ser absolvido. Legítima defesa, lembra disso? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Senhores, ou qualquer do povo, ele tem o direito dado pela lei de prender o sujeito. Ele só não tem o dever. Ele tem o direito. Porque se eu prender o colega fora do estado de flagrante, eu estou praticando um crime. Cara. Aliás, se eu prender o colega em qualquer hipótese, de certa forma, estou praticando um crime, porque eu não sou do Estado. Eu não sou policial, concorda? Eu estou, no mínimo, aí fazendo um cárcere privado. Só que quando estiver em estado de flagrante, eu estarei no exercício regular de um direito. Porque ou qualquer do povo, ele não tem o dever, mas ele tem o poder de prender. Tá certo? O policial que depara-se com um estado de flagrante e não efetua a prisão do sujeito, ele responde por alguma coisa? Responde. Se ele for amigo do cara, ele vai responder por prevaricação. Entendeu? Porque ele está deixando de fazer algo de ofício para satisfazer interesse de terceiro. Entendeu? Ainda que ele não pratique prevaricação, no mínimo, uma infração disciplinar ele vai responder. E o sujeito que é qualquer do povo, está lá, o dono do bar que presenciou uma briga, viu o cara atirando, ele tinha até condições de prender o cara, não prendeu. Ele vai responder por alguma coisa? Não. Mas se ele prender, ele vai responder por cárcere privado? Não, porque ele tem o poder. Então fica assim, senhores. Tá? Segundo o artigo 301 do CPP, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender em flagrante prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Tá? E o sujeito passivo? O sujeito passivo você coloca aí, ó, quem for encontrado em flagrante delito. Quem for encontrado em flagrante delito. Vai responder por homicídio. Fica. O colega perguntou isso, o cara prende lá e ele acaba matando o sujeito. Ele vai responder pelo crime de homicídio. Ele não vai responder por cárcere privado. A prisão era legal. Agora aí ele já partiu para um outro crime. Entendeu? Inclusive, se ele prender e bater no cara, ele vai responder pelo excesso. Tortura, depende, tortura, lesão corporal, aí vai ficar de acordo com a extensão, né? Pode ser tortura, pode ser lesão corporal, aí depende. Ele submeteu ele a intenso sofrimento ou só deu uns cascudos? Entendeu?
Agora, se depois ele vai alegar alguma matéria de defesa, coação moral irresistível, o cara que pegou o sujeito estuprando e matar o cara, provavelmente o júri vai absolver ele. Entendeu? Provavelmente. Tá? Estava submetido a violenta emoção, tá bom? Mas aí é outra situação. Senhores, restrição à prisão em flagrante, ele está ligado com esse tópico aqui, ó. Qualquer pessoa pode ser presa quando for encontrada em estado de flagrante, né? O 301 fala que sim, porque ele fala: a autoridade, qualquer do povo poderá, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja, quem quer que seja encontrado em estado de flagrante, o melhor é flagrante delito. Só que aí, senhores, não é bem assim, porque a Constituição Federal e também alguma convenção internacional, ela protege certas pessoas da prisão. É esse tópico. Quem não pode ser preso em flagrante ou só pode por algum crime? Diplomata. Diplomata, você pode colocar aí um não para ele. Não o quê? Não pode ser preso em flagrante. Diplomata e seus familiares, né, que o acompanharam. Este diplomata aqui, senhores, não é o diplomata brasileiro, é o diplomata estrangeiro que se encontrar no Brasil a serviço do país dele. Você vai ali em Brasília, está cheio de embaixada, não tem? Tá certo? Ali está cheio de diplomata. Diplomata sai à noite, mata alguém. Pode ser preso em flagrante? Não. E o diplomata brasileiro? Tem um brasileiro e um estrangeiro ali. E o diplomata brasileiro está em concurso de pessoas. Pode prender o diplomata brasileiro? Pode. Porque a proteção é para o diplomata estrangeiro. E seus familiares que tenham acompanhado. Como é que é? O cara trouxe a esposa, sogro, sogra, cunhado, tudo para vir morar no Brasil. Todo esse pessoal tem proteção, tá bom? O seu corpo técnico, trouxe motorista, trouxe auxiliares, trouxe cozinheiro, trouxe com ele do estrangeiro. Tá valendo. Por que eu falo trouxe? Porque se ele formar aqui, se ele formar a família aqui, ó, se ele contratar pessoal técnico aqui, esse pessoal não tem proteção, tá bom? Presidente da República também não. Presidente da República não pode ser preso em flagrante. Ele não é sujeito passivo. Diplomata não é sujeito passivo. Presidente da República não é sujeito passivo. Não pode prender o presidente da República em flagrante em hipótese alguma. E a prova coloca lá para você que o presidente da República não está sujeito a flagrante delito, vírgula, salvo em crime hediondo. Falso. Não interessa se o crime é hediondo ou não. O presidente da República não pode ser preso em flagrante. Deputados federais, deputados estaduais e senadores. Coloca aí, ó. Pode ser preso apenas em crime. Pode ser preso apenas, evidentemente, que eu estou falando do flagrante, né? Pode ser preso apenas em crimes inafiançáveis. Preso apenas em crimes inafiançáveis. Né? Sabemos que são eles o tráfico, a tortura, o terrorismo, o crime hediondo, racismo e ação de grupo armado contra a ordem constitucional, o Estado de Direito. Esses são os crimes em que um deputado federal, estadual ou senador pode ser preso em flagrante. Então, no seu exercício, na sua prova, se você não enxergar nenhum desses crimes, você vai dizer que ele não é sujeito da prisão em flagrante, tá bom? Lembrar aos senhores que todos esses crimes aqui prescrevem, exceto este, né? Porque a prova, misturar penal com processo penal, eu não sei se cai lá o artigo 109 para os senhores, lá do direito penal, né?
até profissionais do direito acham que tortura é imprescritível. Entendeu? Ontem, por exemplo, deparei com uma situação, tá, que o sujeito zangou comigo. Ele foi condenado a 6 anos pela tortura. Eu fiz um recurso para ele, sabia que não ia derrubar, absolver, mas eu fiz a contagem. Falei, eu vou conseguir uma desclassificação, eu vou tentar tirar da tortura comissiva para uma tortura omissiva. Ou seja, você sai de 6 anos para 1 ano e 2 meses. Mas sabia que eu queria essa condenação dele porque eu ia cavar uma prescrição. Ele foi lá e brigou comigo, pô, Tamério, entendeu? Não virou nada para mim, eu vou acabar sendo mandado embora, não vai ser mandado embora. O juiz caiu eu falei, o juiz caiu, ele desclassificou, agora daqui 5 dias eu vou falar, juiz, agora você declara a prescrição, porque entre 1 e 2 prescreve em 4, e já passou 5 anos. Por quê? Porque a tortura prescreve. O que é imprescritível é isso aqui, racismo. Racismo e ação de grupo armado, este é imprescritível, só. O resto tudo prescreve, tá bom? Senhores, coloca aí observação. Observação. Deverá ser encaminhado à Casa Legislativa, cópia do auto da prisão. Em até 24 horas. Para que o parlamento delibere sobre a soltura ou não do autuado. Delibere sobre a soltura ou não do autuado. Teve aqui em Mato Grosso ano passado, você viu? Prenderam um deputado e aí a Assembleia deliberou para soltar. Você lembra disso? De certa forma, eles estão fazendo eles retiraram isso da Constituição Federal. Opa, para aí. O parlamento a que pertencer o preso pode deliberar sobre a prisão. Tá? Só que lá era preventiva, lá era outra coisa. Quando é prisão em flagrante, você prendeu um senador, prendeu um deputado, pode lavrar o flagrante normalmente, ou seja, se for esse crime. Porque se não for esse, não pode nem lavrar o flagrante, não pode prender o sujeito. Entendeu? Tá? Se a PRF está passando um deputado com o carro que você checou o carro é produto de roubo. Ainda que ele confesse o roubo. Acabei de confessar, faz 50 segundos que eu pratiquei esse crime. Ou se eu comprei esse carro, você não pode prendê-lo. Agora, você pode segurar o bem. A apreensão você vai fazer, tranquilo. Mas ele não. Tudo bem, prendeu por tráfico, a polícia vai lavrar, você vai prender o sujeito, prendeu o cara transportando droga no posto da PRF. Leva, lavra. Agora o delegado da Federal vai ter que mandar uma cópia, vai passar um fax desse auto de prisão. Se for deputado estadual, vai passar para a Assembleia dele. Se for senador, vai passar para o Senado, por isso que eu falei, passar para a Casa Legislativa, passar para a Casa do Preso. Se for federal, para a Câmara dos Deputados. E eles se reúnem, e aí verificam se vai manter a prisão ou não. Juízes e promotores, ou então coloca assim, ó, membros do Poder Judiciário, para ficar melhor, membros do Poder Judiciário e do MP. Membros do Poder Judiciário e do MP. Pode ser preso? Membros do Poder Judiciário. Por que eu falo isso? Porque aí você pega o juiz, o desembargador, o ministro, né? Não só o juiz. Membros do Poder Judiciário ou do MP. E do MP. Pode ser preso apenas em crime inafiançável. E aí você já sabe quais são eles. Ó. Pode ser preso apenas em crimes inafiançável, vírgula, devendo ser apresentado imediatamente,
ao presidente do tribunal ou chefe do MP. Ao presidente do tribunal ou chefe do MP. Sobre a prisão, analisa os itens seguintes. Em hipótese alguma, membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público poderá ser preso em flagrante. Falso. Ele pode, ele só não pode em qualquer crime. Só crime inafiançável. Aí está lá. Em caso de prisão de membro do Ministério Público ou do Poder Judiciário, a autoridade policial deverá remeter o auto de prisão em flagrante no prazo de até 24 horas ao tribunal respectivo. Falso. Não é mandar o auto. Para deputados, para parlamentares, não precisa apresentar o preso lá na Assembleia, lá na Câmara. Basta passar o fax do auto de prisão. Para membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público, a Constituição Federal foi mais além. Falou, não, você tem que apresentar o próprio preso para o presidente dele ou para o chefe dele. Prendeu um juiz federal, você vai perguntar, esse juiz federal é do qual região? Esse juiz federal é da primeira região. Você vai ter que botar ele no carro, no avião, e levar lá para Brasília, porque o presidente do TRF1 fica lá em Brasília, e a Constituição Federal fala que apresentar ao presidente do tribunal, tá certo? Prendeu o juiz de Mato Grosso, apresenta-se ao presidente do TJ. Prendeu um promotor de Mato Grosso, apresenta-se ao PGJ. Apresenta o preso, e não mandar o auto de prisão. Moral da história. Membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, ainda que no caso de crime inafiançável, a polícia não pode lavrar o auto. Quem lavra é o próprio presidente do tribunal ou chefe do MP que estiver vinculado, tá bom? Oi. Tem. Quórum de aprovação, salvo o melhor juízo, 2/3, né? Salvo o melhor juízo. Na hora do intervalo eu confirmo isso para você. Tem um quórum, sim. Tá? Salvo o melhor juízo, 2/3. Mas eu confirmo para você, tá bom? Se o deputado, por exemplo, ele está na prática de um crime continuado, começou quando ele era, ou o juiz mesmo, ele aposentou, como que faz? Muito bem. Ela está perguntando o seguinte, ó, crime continuado, no caso de crime continuado, né? Vamos até pegar o crime permanente, então, para ficar melhor. No caso de crime permanente, uma extorsão mediante sequestro, que é crime hediondo, ó. Extorsão mediante sequestro com privação de liberdade por mais de 24 horas, artigo 159, né, do CP, crime hediondo. Ela falou assim, então, ó, o autor é um juiz ou um parlamentar. Começou quando ele estava na ativa e ele aposentou, ou então perdeu, né? E agora? Senhores, no crime hediondo, se terminou, se passou a prerrogativa, ele volta a ser normal, ou seja, vai prender normal, vai levar para a delegacia normal, flagrante normal, porque aí ele já não tem mais a prerrogativa, tá bom? Isso é interessante. Começou como deputado o crime e como o crime é permanente, porque ele sequestrou no ano passado, enquanto estiver mantendo no cativeiro, é crime permanente. E agora? Perdeu a prerrogativa porque aposentou ou porque não foi empossado, né? Como no caso de parlamentar, porque perdeu a eleição. Ele perde a prerrogativa, tá bom? Crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo. Coloca assim, ó. Não se lavra crimes de menor potencial ofensivo. Eu falei dele ontem, lembra? Só fazendo uma revisão, que eu não vou falar o que é, mas ó, ontem nós falamos do crime de menor potencial ofensivo, que é aquele cuja pena máxima não passa de 2 anos. Muito bem. Então, para esses crimes, ó, não se lavra flagrante. Não se lavra flagrante. Vírgula. Mas apenas termo circunstanciado. Lembra que nós falamos do TCO ontem? Não se lavra flagrante, mas apenas termo circunstanciado. Está lá na 9.099, artigo 69, por ali. Não se lavra flagrante, mas apenas termo circunstanciado.
vírgula. Quando o autuado, quando o autor do fato, porque ele não foi autuado ainda, quando o autor do fato for imediatamente encaminhado ao juizado. Quando o autor do fato for imediatamente encaminhado ao juizado. Ou assumir o compromisso de lá comparecer. Ou assumir o compromisso de lá comparecer. Ok? Bom para fazer pegadinha nesse negócio aí. Ó, crime de menor potencial ofensivo. Crime que tem pena até 2 anos. Já falamos que isso aqui não se aplica a Maria da Penha. Fora Maria da Penha. Como os senhores não trabalham com Maria da Penha, né? Eu acho que nem cai para vocês. Cai 11.340 para vocês? Está lá no edital? Pelo menos na minha disciplina não está. Tá? É? Então, provavelmente, porque naquela lá cobrou. Senhores, crime de menor potencial ofensivo, olha aqui que a lei fala. Não se lavra flagrante. Ah, beleza, então você é PRF, né? Você é PRF, sujeito está passando, pratica um crime de menor potencial ofensivo. Por exemplo, o cara te ameaça. Entendeu? Policial, se você me multar, você vai ver o que eu vou fazer com você e tal. O cara fez uma ameaça para você. E agora? Você está diante de um crime. Você está diante de um estado de flagrante. Prende ou não prende? A lei fala que para menor potencial ofensivo, não se lavra o flagrante. Olha a pegadinha. Você vai prender sim. Só que veja bem. A prisão em flagrante, ela tem primeiro momento, segundo momento, terceiro momento e outros ainda vão falar em quarto momento. Tudo isso aqui, ó, caracteriza a prisão em flagrante. O primeiro momento é quando você dá a voz de prisão para ele. Não está escrito lá na lei assim, ó, para o crime de menor potencial ofensivo, não será dado voz de prisão. Não está escrito. Está escrito, não se lavra o flagrante. Então, você vai prender o cara e vai levar para a delegacia. Como se fosse qualquer crime, não interessa se é de menor potencial ofensivo, se é de médio, se é de grave. A voz de prisão, você tem que cumprir o 302. Qualquer do povo poderá, as autoridades policiais deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, vírgula, exceto em crime de menor potencial ofensivo. Não está escrito lá. A voz de prisão você vai dar normalmente para aquele sujeito que te ameaçou lá no posto. Ocorre que quando o sujeito chegar na delegacia, que você entregar, aí acontece o segundo momento. Aqui sim será o auto de prisão em flagrante. Aqui que vai aplicar a 9.099. Então, aquele ali que você está vendo ali, ó, crime de menor potencial ofensivo, cuidado com a pegadinha. Em crime de menor potencial ofensivo, não poderá ser dado voz de prisão em flagrante para aquele que for encontrado em flagrante delito. Falso. Você pode dar a voz, porque a lei fala, não vai lavrar o flagrante. E, em vez de lavrar o flagrante, o delegado vai fazer o quê? O TCO, o termo circunstanciado de ocorrência. Em crime de menor potencial ofensivo, não se lavra flagrante. Quando o autor do fato for imediatamente encaminhado ao juizado especial criminal ou assumir o compromisso de lá comparecer. Verdadeiro. Mas teve a voz de prisão, entendeu ou não? Tá? Só ficar esperto com isso aí. Porque eu já vi questão em que levou o sujeito na pegadinha, colocando que o crime de menor potencial ofensivo, o sujeito não pode ser preso em flagrante. Pode sim, só não vai lavrar o auto de prisão em flagrante, que é um documento feito lá na delegacia. Tá? Espécies de flagrante. Espécies de flagrante. Beleza? Olha só. Vai ter um momento que você vai chegar,
certo plantão seu que você vai chegar lá e falar para o policial federal: policial, nós recebemos um telefonema ontem que hoje ia passar um carro assim, assim, com droga. Nós ficamos em Campana lá e realmente abordamos, esse cara foi preso. Ó, é uma situação, é uma espécie. De outra, ou em uma outra oportunidade, você vai chegar lá: ó, esse cara aqui estava passando com droga e nós prendemos. Mas ninguém te avisou. É outra situação. Você, de surpresa, pegou ele. Tá certo? Em outra situação, delegado, isso aqui é o seguinte: o cara roubou esse carro, irradiário no rádio, nós saímos procurando e achamos ele. Outra situação. Delegado, a gente estava fazendo uma checagem de rotina, verificou que esse carro era objeto de roubo e o cara confessou o crime. Outra situação. São as espécies de flagrante, que de certa forma acaba vindo aqui, tá? Quais são eles? Flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real. Flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real. Quando a gente estiver praticando a infração penal ou acabar de praticá-la. Olha só, o 1 e o 2. Quando a gente estiver praticando a infração penal ou acabar de praticá-la. O cara vai te dar isso no exercício. Ele pode fazer uma redação de 30 linhas, ele vai ter que te dar. Você vai extrair dali se a prisão se deu no momento em que ele deu início ao crime, não conseguiu finalizar, você enxergou que o sujeito está aqui, ó. Entendeu? Vamos pegar, te dar um exemplo. Eu peguei a droga lá no Mato Grosso do Sul, estou trazendo para cá, para Cuiabá. Foi preso em Coxim. Então, eu fui preso aqui no Intercrimes. Meu flagrante é impróprio ou próprio? Próprio. Tá certo? O sujeito descarregou a arma, não deu tempo dele correr. Ele não foi perseguido. Então, ele acabou de praticar. Flagrante próprio. O próprio, então, ele engloba esses dois aqui, ó. Esse é o flagrante próprio, que é essa primeira situação. É o inciso 1º e 2º do 302, tá? Flagrante impróprio, imperfeito ou quase flagrante. Impróprio, imperfeito ou quase flagrante. Quando for impróprio, imperfeito ou quase flagrante. Impróprio, imperfeito ou quase flagrante. Quando for perseguido, logo após, vírgula, de forma ininterrupta, quando for perseguido logo após, de forma ininterrupta, vírgula, sendo capturado em situação que indique ser o autor do fato. Em situação que indique ser o autor do fato. Senhores, foi preso no local. Ó, foi preso no local, para você diferenciar. Foi preso no local do crime? Está praticando ou acabou de praticar? Não interessa, é flagrante próprio. Foi preso no local. Não deu tempo de correr, foi preso no local. Flagrante próprio, flagrante perfeito, verdadeiro, propriamente dito que fala. É a primeira hipótese. E o sujeito conseguiu correr. Ou seja, ele não foi preso no local. Então surge a palavra-chave, perseguição. Ó. Se o sujeito, ele sofreu uma perseguição, o sujeito foi perseguido, desde que ele seja perseguido, ó, logo após. E essa perseguição, ela tem que ser ininterrupta.
O sujeito está em estado de flagrante. Muito bem. O que significa esse trem logo após? Porque veja bem, pessoal. Perseguir alguém correndo atrás do outro. No flagrante, perseguição, está mais ligado com isso aqui, ó, procura. Está procurando alguém. Tá certo? Esta procura não pode ser interrompida. Esta procura não pode cessar. Enquanto estiver procurando o sujeito, não interessa se essa procura demorou 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês. Ó. Enquanto estiver procurando, o sujeito está em flagrante delito. Por isso que é errado dizer, ó, a perseguição que ultrapasse 24 horas interrompe o flagrante delito. Falso. Entendeu? O sujeito foi procurado por 25 dias. Foi preso em flagrante aqui. O advogado vai entrar com HC. Diz, opa, não tem estado de flagrante. Está fora. Flagrante é ilegal. Legal. Tá certo? O flagrante é legal. Professor, mas é aquela história que fala que o sujeito, se passar de 24 horas, não é flagrante. Não existe. Não existe. Tá bom? O que o CPP exige é que a procura seja ininterrupta. E o que é ininterrupta? Continuidade. Continuidade da procura. Nós não vamos aqui, né, entender ou subentender que uma equipe de PRF vai ficar 25 dias no mato, concorda? Mas ela pode ficar trocando, ó. Aí, ó. Porque ficou trocando 1, 2, 3, 4 vezes? Acabou o flagrante? Não. De 24 horas em 24 horas, trocou a equipe. Continuou a procura. Entendeu? E enquanto estiver procurando, significa que que a perseguição é ininterrupta. Ih, cara, desistiu de procurar. Foi lá, inclusive, registrou no livro lá do PRF, que ó, a PRF fez ronda na BR e tal, não logrando êxito, razão pela qual retornou. Acabou. Se desistiu, se interrompeu, veja que pode interromper com 1 minuto, com 1 hora. Tá certo? Então, daqui, cuidado, a perseguição, ela tem que ser ininterrupta. A perseguição ininterrupta é aquela em que a polícia está no encalço do sujeito continuamente. Beleza? Logo após, imagina os senhores que o sujeito teve um veículo roubado. O cara é superintendente da PRF, teve um veículo roubado. 5 dias depois, ele vai e registra a BO. Os PRF, não, vamos achar esse carro. E começa a procurar. Fica sabendo que esse carro está em determinado lugar. A hora que bate, o cara sai correndo. E eles iniciam uma perseguição e prendem o sujeito. Teve perseguição? Teve. Agora, essa perseguição foi iniciada logo após? Não, porque olha só, o cara foi registrar a BO 5 dias depois. A comunicação do fato tem que ser imediatamente ou tão logo consiga. Ah, não, ele ficou sequestrado, ficou amarrado e demorou 12 horas depois. Mas assim que conseguiu, já avisou a polícia, está valendo. Por isso que o logo após, ele não coloca prazo. É o tempo suficiente para comunicar à polícia e a polícia tomar as providências. É o tempo suficiente. Quanto tempo você teve para comunicar? 1 minuto, está valendo. Ah, não, eu fiquei amarrado, fiquei 6 horas amarrado depois que eu fui comunicar. Está valendo. Entendeu? Ah, não, ficou amarrado, foi para casa, no outro dia registrou BO. E aí iniciou a procura. Já não pode mais, porque já não é logo após. Então, coloca aí, ó, logo após. Tempo suficiente para comunicar, tempo suficiente para colher informações, tempo suficiente para colher informações sobre o autor do fato, e a direção da fuga, sobre o autor do fato e a direção da fuga.
sobre o autor do fato e a direção da fuga. Ok? Flagrante presumido ou fictício, senhores. Aí você fala o seguinte, né? Que nem o CESP cobrou na questão o seguinte, que o sujeito iniciou uma perseguição no Belém do Pará, tendo sido encontrado em Cuiabá. A perseguição começou em Belém do Pará e o sujeito foi encontrado em Cuiabá. Diante disso, para efetuar a prisão, deverá a polícia de Belém do Pará solicitar à polícia de Cuiabá que efetue a prisão. Falso ou verdadeiro? Falso. Na perseguição, o perseguidor, a polícia que está perseguindo, pode fazer a prisão em qualquer local do Brasil, dentro da sua circunscrição ou fora da sua circunscrição. No caso da PRF, não tem a circunscrição de lotação de vocês? Tem. Você está perseguindo o sujeito. O PRF que está lotado lá em Rondonópolis, está perseguindo. Pode prender o cara lá em Comodoro? Pode. Sem problema. Você não precisa acionar a polícia local. A única coisa que o CPP exige é que você iniciou uma perseguição lá em Rondonópolis e foi prender o sujeito lá em Cáceres, não leve o preso para Rondonópolis para apresentar lá para o delegado de Rondonópolis. Apresenta para o delegado do local da prisão. Ou, se não tiver delegado, se não tiver delegacia ali, no mais próximo. Beleza? Flagrante, presumido ou fictício. Fictício ou ficto, né? Fictício ou ficto. Então, esse aqui, senhores, esse aqui, perseguição, é impróprio. Esse é o impróprio. Flagrante presumido, fictício ou ficto. É esse aqui, ó. Quando for encontrado, logo depois. Quando for encontrado, logo depois. Com arma do crime, instrumentos, objetos ou papéis. Quando for encontrado logo depois, com arma do crime, instrumentos, objetos ou papéis, que façam presumir ser o autor do fato. Que façam presumir ser o autor do fato. Qual a diferença do flagrante presumido para o perseguido? Marcelo, mas para aí, se eu estou procurando o cara, quem procura encontra, Marcelo. Então, claro que a perseguição também vai ter, o sujeito vai ser encontrado. Não é isso? Sim, mas olha a diferença do encontrado no impróprio e do encontrado no presumido. Aqui, ó, ele foi encontrado graças à perseguição. Aqui ele foi encontrado como? Por acaso. Ninguém estava procurando ele. A polícia não estava ali, ó, para prender. Você não recebeu informação nenhuma de que um veículo foi roubado. Você não recebeu informação nenhuma do ilícito. Você está ali fazendo o seu patrulhamento normal. Por acaso, ao checar o veículo, verificou que ele é produto de roubo. Você estava procurando alguém? Não. Que tipo de flagrante é esse? Presumido. Porque, olha só, se o veículo não é meu, se o veículo é roubado e eu estou dirigindo, presume-se que eu sou o autor do fato. Por isso que ele recebe o nome de presumido. O que justifica você estar com a faca suja de sangue? Um homicídio acabou de acontecer, ninguém está procurando ainda, e eu com a faca suja de sangue. Presume que eu sou autor do homicídio. Entendeu? Por isso, está com o carro. O que justifica você estar com a roupa suja de sangue? Está com o papel, porque a roupa vira papel para fins penais, porque é elementos de prova. Por isso, presumido. Então, a diferença do impróprio para o presumido é que aqui o sujeito tem duas diferenças. Primeiro que tem perseguição, aqui é sem perseguição por acaso. E outra é a locução, ó. No impróprio é logo após. E no presumido é o quê?
logo depois. Entendeu? Dá para você guardar, para você também diferenciar lá na hora. Então, vamos lá. Imagina, os senhores, que você depara com uma questão seguinte. Policial Rodoviário Federal, ao verificar, ao checar documento do veículo em determinada BR, constatou que era produto de roubo, vírgula, praticado há 8 dias. Ok? Ponto. Ao conversar com o motorista, este confessou a autoria do crime. Ponto. Diante disso, deverá o policial rodoviário federal efetuar a prisão, uma vez que é hipótese de flagrante presumido. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. Falso. Falso porque, olha só, ele não foi encontrado com o objeto, mas foi logo depois? Olha só, ao conversar com o motorista, este confessou o crime, e lá já falei que foi há 8 dias atrás. Entendeu? Então, ele vai apontar ali entre vírgula para você. Opa, para aí. Se foi há 8 dias, e o sujeito está dirigindo o veículo roubado, que ele confessou que roubou, não pode ser preso em flagrante. Tá certo? Você pode segurar o carro, mas ele você não pode segurar. Tá entendendo? Então, cuidado. Esse logo depois, pessoal, também não tem tempo. Mas acostumou-se dizer, até mesmo para fins de prova, que ele não pode passar de 24 horas. Por isso que eu falei para você, 8 dias. Geralmente a prova coloca lá 3 dias, 5 dias, para não dar discussão. Sujeito que foi encontrado com o veículo, você é PRF, encontrou o sujeito, checou, é roubo, verificou, está lá, BO registrada 15 dias atrás. Se não tiver no contexto que vocês estavam procurando, agora, se tiver no contexto que a polícia, que aquela blitz, que aquele bloqueio foi feito para, aí não interessa os 15 dias, porque aí está em quê? Em perseguição. Beleza? Agora vai lá. Já muda se colocar assim. Policial Rodoviário Federal, numa patrulha de rotina, se ele falou que é de rotina, cara, você estava em perseguição? Porque é de rotina. Não fica, né? Numa patrulha de rotina, ou numa atividade de rotina, ao checar o veículo tal, verificou que é produto de roubo. Ao conversar com o motorista, este informou que comprou o veículo. Ponto. O registro da ocorrência, constatou-se que o registro da ocorrência se deu há 15 dias atrás. Ponto. Diante disso, deverá o PRF prender em flagrante delito o condutor do veículo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque, ao entrevistar, ao conversar, ele não confessou que foi o autor do roubo. Ele confessou que comprou. E quem compra coisa roubada está em receptação. E a receptação é crime permanente. E no crime permanente pode prender a qualquer momento. Você viu a diferença? Eu comprei, então está preso por receptação. Eu roubei, você está solto. Entendeu? Oi? É. Você ia perguntar o quê, irmão? Não, estou falando mesmo, como o senhor falou, ele confessa, mas aí mesmo ele falando que ele não sabia, ele comprou o carro, foi constatado que é roubado. Ele comprou aquele... Problema dele. Não cabe ao PRF fazer juízo de valor se o cara sabia ou não. Eu não tinha o dolo. Isso você vai explicar lá na fase da instrução. Entendeu? Vai explicar na fase de instrução. Até porque o receptador sempre vai dizer para você que não sabia. Entendeu? Eu não sabia. Não interessa. Checou. Produto veículo de roubo. Objeto de roubo. De ilícito, na verdade. Porque, aliás, senhores, não precisa nem ter comprado. Porque também é receptação quem transporta. Eu furtei e só paguei o motorista para levar
o motorista responde. Mas eu não sabia, não tem problema. Lá na fase do processo, depois do inquérito policial, lá na fase do processo, aí você vai convencer o juiz de que não sabia, para na sentença você ser absolvido. Digo a você que, inclusive, denunciado ele vai ser. Certamente, denunciado ele vai ser. Aí que ele vai ter que levar testemunhas, entendeu? Uma carta psicografada por Chico Xavier, para dizer que ele não sabia. Alguma coisa nesse sentido. Porque presume-se que ele está em receptação, tá? O sujeito não foi contratado aí para levar o navio? Para onde? Aquele que passou no Fantástica? Acho que foi para a Indonésia, sei lá, não foi? Que foi contratado para levar o navio, que tinha lá toneladas de cocaína. Ele realmente, tudo indica que ele não sabia, cara. Foi preso em flagrante, tá? Flagrante preparado, provocado. Flagrante preparado ou provocado. Também chamado de crime de ensaio ou de experiência. Quando a polícia instiga alguém a praticar um crime. Quando a polícia instiga alguém a praticar um crime e, ao mesmo tempo, efetua a prisão. E, ao mesmo tempo, efetua a prisão. Tá? Senhores, olha aqui, ó. Preparar o flagrante. Por isso que ele fala preparado. Provocar o flagrante. Provocado. Senhores, a palavra provocar não significa cutucar, dar ideia, aconselhar, instigar? Né? Flagrante preparado, provocado. O responsável pela prisão, que aqui eu resolvi colocar a polícia, mas pode ser qualquer um outro. Né? A polícia, ela vai instigar, a polícia vai aconselhar, a polícia vai provocar alguém a praticar um crime. Você quer ver? Você é PRF, sabe que eu sempre estou transportando carro roubado. Você fala assim, ó, no meu plantão eu vou prender o Marciano. Tá certo? O que você faz? Você liga para mim, você combina com o cara lá em Cáceres e tal, né? Ou, tá? Verifica um veículo que está produto de roubo, sei lá. Marciano, tem um carro para você buscar lá em casa, trazer aqui. Pago tanto. Você quer ir? Quero. Já falei para você que não interessa se o cara sabe ou não, né? Se ele está transportando o veículo objeto de roubo, presume-se que o quê? Que ele, ok? Você busca lá? Busco, te pago tanto. A hora que eu vou passando, ele vai e me prende em flagrante. Para aí, ó, quem que deu a ideia para eu ir lá buscar? Quem que mandou eu ir lá buscar? Foi você. Você, policial, preparou o flagrante. Esse flagrante, senhores, apesar dele não ter obrigado, a polícia não obriga o sujeito, só dá a ideia. Ele é inválido. Tá bom? Ele é inválido. STF 145, súmula 145, fala que o flagrante é inválido porque o crime é impossível. Tá bom? Tá? Aí o CESP, para variar, coloca lá o seguinte. E se for droga? Não é isso? Vou apagar, posso? Se for droga. No que tange a droga, aliás, não é só a droga, o crime permanente. O crime permanente é aquele que inicia e continua no tempo. Agora a gente vai falar dele quando falar do artigo 303. Aí você só vai ficar esperto quando for a preparação. A preparação envolve crime de droga. Né? A preparação envolve crimes previstos na Lei 11.343 de 2006. Você tem que decorar essa lei cai para você, né? Tá? A preparação pelo policial, ela pode ocorrer o policial passando por vendedor de droga ou o policial passando por comprador de droga. Concorda? Tá bom? Eu sei que o Marciano, ele
é um transportador. Eu sei que o Marciano, ele é o intermediário. Ele compra e vende. Ele compra e vende. Tá certo? Só que você não consegue me flagrar. O que você faz? Marciano, eu tenho droga para vender. Você quer comprar? Porque a hora que eu comprar, que eu colocar no carro, você sabe que eu vou estar no trajeto, você vem e dá a prisão. Quando o policial se passar por vendedor de droga e eu, traficante, comprar a droga do policial para transportar e depois ele me prender, este flagrante é inválido. Ô, policial, eu só comprei porque você me ofereceu. Você que deu a ideia. Então, o início do crime, ainda que transportar ali, porque você provocou, você preparou. Esse flagrante é inválido. Você vai ter que identificá-la. Você vai identificá-la no exercício. Policial, passando-se por vendedor de droga, pronto. Flagrante é inválido. E quando o policial procura uma boca de fumo, quando o policial passa, então, a se por comprador de droga. Isso. Aí o flagrante é válido. Entendeu? Aí o flagrante é válido. Geralmente o policial vale-se de usuário, não é? A polícia militar, ela faz bastante isso, para descobrir isso. Sabe que tem um usuário no bairro, vai lá, dá R$10 para o cara, ó, vai lá comprar. E a polícia vai lá sondar. Ó. Na hora que o cara está lá na boca de fumo, a polícia estoura. Tá certo? Mas a polícia ensaiou o flagrante. Por isso que eu falo crime de ensaio, de experiência. Tá? Ou então a própria polícia chega lá e fala assim, ó, você tem droga aí para vender? Tenho. Na hora que fornece a droga, agora você está preso em flagrante porque está tráfico, fornecer, ainda que gratuitamente, diz o artigo 18. Neste caso, o flagrante é válido por quê? Senhores, porque o tráfico de drogas, existe várias formas de ser praticado. Entendeu? Existem várias formas de praticar o tráfico. Fornecer é uma delas. Né? Vender é fornecer. Porque vender é fornecer a título oneroso. Mas aquele que dá a droga também é tráfico. Então, fornecer. Aquele que está transportando a droga, ou vamos até falar trazer consigo, né? É tráfico. Aquele que armazenar é tráfico. Eu não vendo, só guardei aqui. Aquele que guardar é tráfico. Polícia combina com outra viatura, chega lá na minha casa e fala assim, ó, Marciano, guarda essa droga aí, ó, que daqui a pouco vai passar um cara, ou então amanhã eu pego. E eu guardo, porque a polícia sabe que guardar é tráfico. Ela vai lá, aciona a outra viatura vai lá e me prende. Eu só guardei porque você deu a ideia. Esse flagrante, quando a polícia instrui o sujeito a guardar, é ilegal. Entendeu? Agora, vamos lá. Você tem droga? Tenho. E eu forneço, eu vendo para o policial, o flagrante é válido porque, olha só. Aqui, ó, no fornecer é inválido. Mas a jurisprudência falou o seguinte, pensou e construiu o seguinte entendimento. Só fornece, é uma lógica que só fornece quem tem armazenado, armazenar. Cara, não tem como eu vender uma droga se eu não tenho ela em depósito. Melhor, manter em depósito. Manter em depósito também é tráfico. Foi o policial que falou para eu manter em depósito? Não. Senhores, para fornecer, eu tenho que ter em depósito. Alguém influenciou eu aqui? Não, influenciou aqui. Aí a jurisprudência falou o seguinte, ó. A conduta do policial, consistente em verificar se há droga para vender, foi apenas um subterfúgio para descobrir um crime que já estava acontecendo. Porque fornece apenas quem tem em depósito. Então, o flagrante é válido. Por quê? Manter em depósito é um crime permanente. A menos que no exercício você verifique que o policial falou para ele guardar. Aí eu estava mantendo em depósito porque o policial deu início. Aí também é inválido. Tá bom?
E o que acontece quando o sujeito é preso em flagrante, fora daquela situação de droga ali, ó, num flagrante preparado ou inválido? A prisão será relaxada. A prisão será relaxada. Relaxada significa que o juiz vai soltar o sujeito, tá bom? Porque a prisão é ilegal. Flagrante esperado. Flagrante esperado. Quando a polícia tomar conhecimento de que, em data futura, quando a polícia tomar conhecimento de que, em data futura, e em certo local, ocorrerá um crime. Em certo local ocorrerá um crime. Vírgula. Tomar providências e prender o sujeito no momento exato. Tomar providências e prender o sujeito no momento exato. Beleza? Você está de serviço? E prender o sujeito no momento exato. Você está de serviço, você recebe uma informação. Ó, saiu uma cegonha daqui, está com droga. Foi você que falou para a cegonha trazer a droga? Não, então não é flagrante preparado. Mas você já está sabendo. Esse flagrante é válido. O flagrante esperado, senhores, ele é válido. Tá certo? Porque não teve interferência da polícia. Ah, mas por que não... Flagrante válido. Tá bom? Aí o cara coloca lá na prova. O flagrante preparado e o esperado não são admitidos na jurisprudência. Falso. O que não é admitido é o preparado. O esperado é. Tá bom? Flagrante retardado. Diferido ou prorrogado. Flagrante retardado, diferido ou prorrogado. Flagrante retardado, diferido ou prorrogado. Quando é aquele em que, vírgula, por força de lei, é aquele em que, vírgula, por força de lei, vírgula, a polícia tem a faculdade de retardar a prisão, é aquele em que, por força de lei, a polícia tem a faculdade de retardar a prisão, vírgula, a fim de garantir maior efetividade, à operação policial. Senhores, pode ser que apareça na prova para você esse nome aqui, ó, ação controlada. Também está valendo, tá? Ação controlada é a mesma coisa de flagrante prorrogado, diferido, retardado, postergado. O flagrante postergado é aquele em que a polícia, por força de lei, é aquele que a polícia pode retardar a atuação policial. Verdadeiro. Postergado, prorrogado, diferido, retardado, ação controlada é a mesma coisa. Tá? Senhores, lembra que eu falei? Sujeito foi encontrado em estado de flagrante, polícia, você tem que prender, porque senão pratica alguma, ou crime ou infração disciplinar. Ah, então significa que, pela lei, pela regra, melhor dizendo, pela regra, a prisão em flagrante deve ocorrer no momento em que o sujeito está praticando o fato. Digo, quando ele estiver em estado de flagrante. Porque se ele passar do estado de flagrante, a prisão se torna ilegal. Só que tem uma forma de, mesmo fora do estado de flagrante, a prisão ser legal. Essa espécie é o retardado, diferido ou prorrogado. Em vez de prender aqui, policial, deixa ele.
você vai deslocar essa prisão em flagrante para momento posterior. Olha aqui, ó. Posterior ao fato. Por isso que fala prorrogado, porque vem para o momento posterior, postergado. Por isso que ele é postergado. Não, não tem prazo. Por exemplo, imagina que isso acontece quando? Isso acontece lá no crime organizado, lei 12.850 de 2013. Isso acontece na 11.343 de 2006, crime organizado, tráfico. Tá certo? Vamos pegar o exemplo do crime organizado, que é aquele que aconteceu com aquele sujeito que ficou correndo com a mala de dinheiro e que a polícia colocou um chip na mala, não tem? Que ficou famoso aí, o Rocha Loures. Cara, mas para aí, polícia. O policial, quando viu lá o cara pegando aquela mala, ele estava nesse momento aqui, ó. Por que você não prendeu o policial? Porque, ó, receber vantagem devida. Receber vantagem devida é naquele momento. Depois não tem mais flagrante, concorda ou não? Só que, ó, como o sujeito estava sendo investigado, né? Aquela operação policial tratava-se de crime organizado, a lei do crime organizado autoriza a fazer este controle. Por isso que ela é chamada de ação controlada. Faz a ação controlada como? Identifica o fato, faz de conta que ninguém viu. Entendeu? Faz de conta que ninguém viu e faz a prisão depois. Está valendo? Está valendo. Porque houve uma faculdade para o delegado fazer isso por força de uma lei. Tá bom? O que se discute ali, pessoal, é se teve preparação ou não. O que se discute é se teve preparação ou não. Os advogados lá, os advogados estão batendo nisso. Entendeu? E está numa linha tênue se vai anular ou não, porque veja bem. Ah, então colocou chip na mala. Colocou, mas será então que a polícia não falou, vem cá, ó, provocou aquilo ali, ó? Porque ela colocou o chip na mala. Então, os caras estão sinalizando que teve uma provocação. Só que não teve, não vão conseguir colar, se o Supremo entender dessa forma, que eu acho que não vai anular, entendeu? Mesmo eu sendo legalista e do lado da defesa, eu acho que não dá para anular, porque veja bem, a polícia não interferiu no sentido de solicitar. A polícia não mandou você, Michel, solicitar. A polícia já sabia da solicitação e apenas colocou o chip no objeto. Então não dá. O provocado, a polícia tem que interferir. Solicita um dinheiro para ele. Eu falei para você solicitar, mas ninguém falou para solicitar. Solicitou e na hora que foi entregar já tinha solicitado. Então não vai dar para anular aí, eu entendo. Então esse é o flagrante retardado, postergado ou diferido. Tá certo? O colega perguntou, quanto tempo depois para fazer a prisão? Não tem tempo. Tá bom? Flagrante forjado. Flagrante forjado. Única coisa, pessoal, já que cai lei de droga para você, única coisa é que na lei de droga, vamos fazer aqui da lei de droga. Já caiu na prova, perguntando o seguinte, para a realização do flagrante retardado em crime organizado, a autoridade policial precisa de autorização do juiz. Falso. Ele não precisa da autorização do juiz. O delegado não precisa da autorização do juiz. Ele apenas comunica ao juiz que está fazendo uma ação controlada. Veja bem, no caso de crime organizado, a defesa vai dizer, ó, essa operação é nula porque o juiz não autorizou vocês realizarem o controle e a ação. Não precisa. Basta informar o juiz. Nós estamos controlando José, Pedro e Maria. E o que a lei exige é que, ó, o sujeito praticou um fato. Esse fato teria que originar uma prisão em flagrante. O delegado simplesmente deixou seguir. Agora a lei fala, delegado,
você tem que manter o registro disso aqui, ó. Manter o registro como? Filma a ação, faz BO, você tem que manter o registro. Porque senão, como é que vai imputar o fato depois ao cara? Entendeu? Você não tem. Então, você mantém o registro. A prova, o exame perguntou se para o flagrante controlado, para o flagrante retardado postergado, a lei do crime organizado exige autorização judicial. Não. Exige que a ação seja mantida em registro, seja registrada, beleza? Agora, quando for droga, aí sim, tá, pessoal? Na droga, sobre a lei 11.343, analise os itens seguintes. Para o flagrante retardado na droga, basta que o juiz mantenha o controle falso. Porque a droga aí difere do crime organizado. O retardado na droga exige os seguintes requisitos. Autorização judicial. Ih, cara, o delegado, para você deixar o cara passar com a droga e você não prender o cara, irmão, você tem que ter autorização do juiz. Está lá na lei de droga. Autorização judicial. 2. O delegado, quem que você vai controlar? Já que o flagrante é uma ação controlada. Quem que você vai controlar, delegado? Então, ele tem que ter a identificação dos autores. Excelentíssimo doutor juiz, tal. A autoridade policial vem requerer a ação controlada sobre Marciano, Pedro, Mané, Maria, João. Identificação dos autores. Delegado, passou o Silvano. Você tem que prender o Silvano, porque o Silvano não está entre os que você está controlando. Entendeu ou não? Terceiro, o delegado, em que trajeto você vai fazer esse controle? Você vai fazer esse controle entre Cuiabá e Barra do Garça? Ou seja, terceiro é itinerário definido. A lei fala exatamente itinerário, que significa trajeto. Não é isso? Qual que é o trajeto? Qual que é o itinerário que você vai fazer? Então, ainda que você esteja controlando o Marciano, se a polícia pegar, ele está controlando eu entre Cuiabá e Barra do Garça, aí pega lá em Cáceres. Você tem que prender, cara, porque eu estou fora do trajeto que você pediu autorização para o juiz, entendeu ou não? Tá? O que acontece às vezes é que o delegado solicita imediatamente a extensão, que seja estendido o controle a Silvano, e o juiz autoriza. E aí vai acrescentando mais gente. Só na lei de droga. Tá bom? Tudo isso, senhores, tudo isso tem que ter prévia oitiva do MP. O MP tem que estar sabendo desse trem. Tá aí, esses são os requisitos para ter um flagrante retardado, diferido ou prorrogado na droga. Aí o cara vem para você e fala assim, segundo a lei 12.850, para que haja flagrante retardado, deverá o delegado apontar o itinerário certo. Não, esse aqui é para a lei de droga. Aqui só exige um requisito, que a ação seja mantida sob registro. Só. Beleza? Você sabe por quê, né? Porque, aqui é perigoso. Aqui não dá tanta destruição, aqui é perigoso. Delegado policial envolvido no tráfico, deixa o cara passar. Se a polícia, se o Ministério Público for em cima dele, ele tem um álibi. Não, Ministério Público. Eu ia prender ele, mas eu ia prender futuramente, porque eu estava fazendo uma ação controlada. O promotor, Que ação controlada? Cadê a autorização do juiz? Cadê a identificação dos autores? Cadê o trajeto definido? Por que vocês não me informaram isso antes? Entendeu? Para evitar que o policial se integre à associação para o tráfico
com esse subterfúgio, com esse argumento de que não, eu ia prender ele futuramente. Tá? Provavelmente que a lei de 2006 é muito mais rígida do que a de 2013. Porque geralmente é o contrário. Uma lei que vem depois era mais rígida do que a outra, sob controle. Você vê que a de 2006 é mais rígida, mais controlada do que a de 2013. Flagrante forjado, ou maquinado, né? Forjado ou maquinado, é aquele em que a polícia, constrói a materialidade de um crime. É aquele em que a polícia constrói a materialidade de um crime, imputando-o a alguém. Imputando-o a alguém. É aquele em que a polícia constrói a materialidade de um crime, imputando-o a alguém. Como é que foi isso aí? Lá da vereadora Marielle, eu fui lá, estava tentando apontar para alguém, fizeram a construção lá no carro, a cena toda. Não, aquela reprodução simulada, né? Não. Esse aqui é o seguinte, o flagrante forjado ou maquinado é aquele em que a polícia, sem que o sujeito tenha praticado um fato típico, joga a droga. Sem que o sujeito tenha praticado qualquer fato, ela, a polícia, inventa a prova. Como assim inventa a prova? Ele já falou, joga a droga no carro do cara, do inimigo, do desafeto. Hoje eu prendo esse cara. A hora que passa no carro, a polícia vai lá, joga a droga no porta-mala e prende por tráfico de droga. Qual é o fato típico que eu pratiquei? Nenhum. Foi a polícia que inventou. Esse flagrante, ele é inválido. Esse flagrante, ele é inválido e é causa de responsabilização criminal. Veja que no preparado, o policial não é responsabilizado criminal. Porque ele só foi afoito, né? Aqui, pessoal, geralmente quem cai aqui no preparado, quem cai no preparado é porque faltou um pouquinho mais de calma, um pouquinho de perspicácia. Ele já estava perto de prender o cara. Pô, se o cara sabe que eu transporto o caso roubado, por que ele vai dizer para mim, ó, leva um carro para mim lá e depois prende? Não, pô, sonda e espera. Entendeu? Então você vê que aqui o cara não é santinho, o cara é quem? O preso. Agora aqui ele é santo, concorda? Ele não fez nada, pô. Aqui ele não é santo. Agora aqui ele é santo, ele não fez nada. Quem fez foi a polícia. Por isso que é inválido. Esse aqui também é inválido. Mas esse é inválido e tem mais uma coisa. Esse aqui é só inválido. Esse aqui é inválido e tem responsabilidade criminal do autor do flagrante. Ou vai responder por abuso de poder / autoridade, né? Você, policial, jogou a droga no... abuso de autoridade. Oi? Será responsabilizado criminalmente. Mas que crime ele pratica? Abuso de autoridade. Mas se fui eu, que não sou autoridade? Falsa comunicação de crime. Quem prende em flagrante forjado, eu sou o dono do bar, prendi um cara porque eu joguei uma droga e depois eu mesmo prender. E levei o cara preso. Lembra que ontem eu falei que uma das formas de instaurar inquérito policial é o quê? Uma das formas de instaurar inquérito policial é a auto de prisão em flagrante. Ora, o cara fez uma falsa comunicação de crime. Ou ele vai fazer uma falsa comunicação de crime, ou ele vai responder por denunciação caluniosa. Geralmente eles cobram abuso de autoridade, tá bom? Flagrante em crime permanente. Prisão em flagrante em crime permanente. Coloca aí, ó. Enquanto não cessar o flagrante, está lá no 303, né? Enquanto não cessar a permanência,
poderá ocorrer a prisão em flagrante. Enquanto não cessar a permanência, poderá ocorrer a prisão em flagrante. Pessoal, o CPP teve um cuidado danado aqui, ó. Porque a prisão em flagrante, para ela se tornar, quando prova que ela é ilegal, o que o juiz faz? Manda soltar o cara, relaxa a prisão. Então o CPP, lá no artigo 303, teve um cuidado até exagerado, que nem precisava disso, mas ele teve um cuidado, falou assim, para aí, ó. Quando ocorrer o seguinte, ocorreu, deu início a um crime, e esse crime permanece no tempo, não interessa se passou um mês, um ano, uma década, um milênio, não interessa. Enquanto estiver na permanência do crime, caracteriza-se, pode fazer a prisão. Só terminando aqui, vamos lá? Senhores, vou te dar um exemplo, a receptação. Tá? Eu comprei o celular roubado em 2005. Lá em 2005 que eu comprei o celular roubado. Cara, em 2018, eu posso ser preso, cara? Pô, mas 13 anos depois, cara? Posso, porque enquanto eu estiver com o celular que eu comprei, e aí, sabe, né? E ele é produto de roubo, e eu estou numa receptação, e receptação é um crime permanente. Meu advogado vai entrar com HC, vai falar que não, a prisão é ilegal, porque está fora do flagrante. Não, porque o 303 fala que em crime permanente, até aquilo que você falou, enquanto não cessar a permanência, pode ocorrer o flagrante, ok? A prisão.